Bom dia, louvamos a Deus pela sua vida e por mais essa oportunidade de estudarmos da Palavra de Deus na escola dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição 7, que é sobre a inconveniência da falta de critérios. É a nossa revista sobre o livro de Tito, a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito e que tanto nos ensina também nos dias de hoje. Já quero avisar a você que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, talvez ele fique um pouquinho maior do que os outros, mas eu te convido a assistir até o final, porque eu tenho certeza que a sua vida e a sua postura em relação a diversas coisas da sua vida será transformada, modificada e que você será abençoado no dia de hoje. Amém? Então, o nosso versículo tema da lição está em Hebreus, capítulo 5, versículo 14, e diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã, com essa lição 7, cujo objetivo é ensinar ao cristão tudo que foi criado por Deus, que tudo que foi criado por Deus obedeceu critérios por Ele mesmo estabelecidos. E que esses critérios eles são perfeitos até hoje, todos os critérios que Deus seguiu. E não existem critérios a serem seguidos que não sejam em Cristo. Então nós vamos ler agora Tito, capítulo 2, versículos 6 e 7. No capítulo 2, versículo 6 diz assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência. Nós vimos já em outras lições dessa revista, falando da postura dos idosos na igreja de Creta, também dos moços, mas de todos os crentes em geral, que estavam sem critérios, vivendo não do modo digno do Evangelho. E Paulo nos exorta, e aqui na lição também o autor fala que um dos problemas mais sérios que afetam a nossa vida eclesiástica é exatamente a falta de critérios. A gente está estudando sobre a igreja de Creta, que tem muitas semelhanças com as igrejas de hoje, desse mundo pós-moderno em que estamos, Então Paulo, ele observava que os crentes de todas as idades, inclusive os idosos, eles eram incapazes de julgar ou apreciar os seus próprios atos. Então eles viviam de forma contrária à de um verdadeiro cristão, que uma vez alcançados por Cristo, apresentam uma nova consciência. Nós somos regenerados em Cristo. Uma nova disposição de vida e de comportamento. E não era isso que vinha sendo observado pelo apóstolo Paulo na igreja de Creta e que nós temos também que tirar, absorver esses ensinamentos para a igreja do dia de hoje. Então, diante disso, o Espírito Santo nos convida, através dessa lição, a pôr em ordem a nossa vida e a nossa igreja. Nós, como igreja, temos que pôr em ordem a nossa vida com critérios que sejam agradáveis a Deus. Então, a lição ela nos traz 3 tópicos para a gente estudar e nós vamos começar com a visão grega de critérios, que é o nosso item 1. O apóstolo Paulo ele teve vivência com os princípios da cultura grega em suas viagens. Ele pôde absorver ensinamentos e princípios dessa cultura grega. E os gregos, eles embutiam em tudo que eles faziam ou promoviam um sentimento refinado. Eles buscavam em tudo a excelência. Então eles compreendiam que buscar a excelência era o melhor para si e para toda a comunidade. Um pensamento correto, pessoal? Então a gente realmente deve buscar essa excelência em tudo que nós fazemos. Então Paulo, influenciado por esses princípios, ele esperava que uma mente em excelência, tanto no jovem quanto no ancião, deveria exercer autoridade sobre si mesmo. E uma das coisas que eu achei mais interessante nessa lição, como um ensinamento que eu tirei para mim mesmo, é você ter autoridade sobre si mesmo. Porque nós temos uma natureza ruim, o nosso coração ele tem uma tendência a reter o que é mal,
né, e praticar coisas erradas, mas uma vez regenerados em Cristo, nós temos que ter autoridade sobre nós mesmos e realizar as obras segundo o Espírito Santo. A nossa mente precisa urgentemente de critérios e autocontrole. Autocontrole nos remete também a domínio próprio, né? Precisamos praticar o domínio próprio. O cristão ele deve agir de forma prudente para consigo mesmo, a fim de que ele e a igreja sejam aprovados por Deus. Então você ter essa autoridade sobre as suas atitudes. Muitas vezes você ter uma tendência de agir de uma determinada forma, mas você discernir que precisa agir conforme a palavra de Deus, conforme os critérios estabelecidos, né? Você tem que traçar metas para agir. Vamos ler agora o próximo versículo que está em Romanos 14. Eu vou ler os versículos 5, 7, 8 e 12. Diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. O 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E por fim, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Essa situação aqui apresentada por Paulo a Romanos mostra pessoas com opiniões diferentes. E a gente está falando aqui de critérios e estabelecer critérios que agradam a Deus, né? E Romanos mostra que uma pessoa fazia diferença entre os dias e outra pessoa achava que todos os dias eram iguais. E aí Paulo exorta, cada um tenha a opinião bem definida em sua mente, ou seja, trace critérios, né? Tenha critérios na sua mente, cada um tenha a sua própria opinião bem definida. Então imagine uma pessoa, né? Vou dar um exemplo aqui do cotidiano, uma pessoa que quer pintar uma parede do seu quarto de azul e uma outra pessoa que quer pintar a parede do seu quarto de rosa. Quem está certo? Quem está errado? Pessoa que escolheu pintar de azul ou uma pessoa que escolheu pintar de rosa? Não importa, meus irmãos. O critério aqui não é a cor que você vai passar na parede. O critério deve ser agradar a Deus com a cor que você vai pintar a parede. Então o critério ele deve ser sempre agradar a Deus. Você perguntou a Deus qual deveria ser a cor que você ia colocar na parede? Imagine o marido e mulher orando pela mesma parede, né? O Espírito Santo ia ter uma certa dificuldade, ia dar um pouquinho de trabalho para o Espírito Santo convencer os dois, né, da mesma cor. Mas brincadeiras à parte, a gente está falando aqui de um exemplo, né? Lógico que esse é apenas um exemplo, mas é para que a gente possa refletir que as nossas decisões devem se basear na vontade de Deus. Todas as decisões da nossa vida devem ser colocadas diante de Deus. Esse é o critério. Então não importa se Deus falou para você pintar a sua parede de azul e que Deus falou para um outro irmão pintar a sua parede de rosa ou de laranja, voltando ao nosso exemplo cotidiano. Aqui eu não estou falando de paredes, mas da sua vida em Cristo. Ele tem que participar das suas decisões. E isso é um critério. É você levar a sua vida, basear as suas decisões de acordo com a palavra de Deus, com total vontade de agradar a Deus com as suas atitudes. E aí a lição passa para o item 2. Como se ter uma mente criteriosa? Como saber se meus critérios estão agradando a Deus? Coisa difícil, né? A gente encarar que os nossos critérios estão de acordo com a vontade de Deus. Na nossa mente reside a nossa própria capacidade de entendimento e discernimento das coisas. Cada um de nós foi influenciado pelas coisas que foi ensinado, pelos hábitos infantis e de adultos e por tudo que viveu. Então nós tivemos educações diferentes, vivemos em épocas diferentes e a nossa percepção de mundo pode mudar.
né? Por exemplo, a forma como o mundo hoje percebe a igreja, a família, até mesmo conceitos de homem e mulher, entre outras coisas, como a humanidade hoje percebe a sexualidade. Pode ser que seja diferente da percepção dos nossos avós ou até mesmo dos nossos pais, né? Nós temos percepções de mundo diferentes de acordo com o que vivemos. E com a mente nós crescemos ou estagnamos. E uma mente em evolução, ela pode nos levar ao bem e ao mal. A gente pode ter a nossa mente corrompida. Paulo analisou a mente dos cretenses. E aí a gente volta para Tito 1,15, que diz assim: todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. A lição ela nos traz duas formas de termos uma mente criteriosa, né? Então, como a gente deve evitar que a nossa mente seja corrompida de acordo com as coisas que nós vivemos e variáveis, né, ao longo do tempo, e que a gente possa manter, né, uma mente criteriosa. De que forma nós podemos ter uma mente criteriosa? Então a lição ela nos traz dois tópicos. Número 1, uma consciência pura, e o número 2, uma consciência regenerada. Então, falando de uma consciência pura, ter uma consciência pura é resultado de uma mente boa, criteriosa, bem definida e encaminhada. Uma mente que não se deixa levar por qualquer trapo doutrinário que temos visto nos últimos tempos. Uma mente saudável, com escrúpulos, ou seja, com zelo e cuidado, rigorosa com tudo que realiza. Estão listando aí quantas coisas para se ter uma consciência pura? Com zelo e cuidado, rigorosa com tudo que realiza, que não se deixa seduzir pelo desconhecido, pelas coisas sem raízes e nem se contamina com o que o mundo oferece. Lembra quando nós falamos em uma lição sobre o que não mata engorda? Aquelas coisas pequenas, né, que são um pouquinho contaminadas e que podem não nos matar naquele momento, mas nos engordam, né? Nos engordam do mundo. E se não deixarmos essas práticas de lado, vamos acabar morrendo de obesidade ou de intoxicação. Intoxicação pelo mundo, né? Mas, olhando para essas coisas que nós listamos aqui, de ter uma consciência pura, que coisa difícil, todos esses aspectos que nós devemos observar para alcançar uma consciência pura, né? Então eu fiquei pensando numa mente saudável, uma mente madura espiritualmente, que deixou as coisas de menino, como o versículo base da lição, né? Que já consegue uma consistência sólida, né? Coisas de adulto, coisas de pessoas maduras espiritualmente. Então vocês podem afirmar que já alcançaram uma mente saudável? E o que falar de todos esses transtornos mentais que têm assolado o nosso século, né? Hoje em dia a depressão e todos os transtornos mentais são considerados o mal do século, né? Nós sabemos que o câncer também foi considerado como o mal do século, mas ele é o que causa mais mortes, porém a doença que mais é falada como mal do século XXI é a depressão, é a ansiedade, né? São esses transtornos mentais. Então eu quero que você compreenda que neste tópico eu não estou dizendo que a depressão ou qualquer transtorno mental é coisa do diabo e que não precisa de tratamento. Procure sim o seu médico, trate de forma consciente o seu problema físico e mental. Mas o que eu quero trazer à reflexão aqui nessa manhã é que boa parte das coisas que te causam angústia e depressão, elas devem ser discernidas espiritualmente. Nem tudo é matéria, nem tudo é carne. Eu afirmo que essas coisas não serão curadas com remédio, porque essas coisas devem ser tratadas em Cristo.
Essas coisas que eu digo é boa parte das coisas que te causam angústia e que te levam a uma depressão e que te levam a transtornos mentais, não necessariamente a doença em si, né? Então eu estou falando que muitas dessas coisas elas devem ser discernidas espiritualmente. Quanto lixo nós temos jogado nas nossas mentes? Em Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração aqui representando a nossa mente, né? Porque dele procedem as fontes da vida. E no mesmo capítulo ele diz: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. E aí o que a gente faz? Joga um monte de lixo para dentro. A Bíblia manda a gente guardar o nosso coração. A Bíblia manda a gente fazer calar as pessoas que nos levam ao mal, que nos levam à corrupção. E são exatamente essas pessoas que nós damos ouvidos. Nós apegamos às mágoas e decepções. Essas coisas, essa tristeza, essas mágoas e decepções, elas têm regido muito mais a nossa vida do que as coisas boas que o Senhor tem nos dado. Das coisas boas que o Senhor nos permite viver em comunidade cristã, né, em coinonia, em comunhão. Então nós vemos hoje em dia, né, nesses tempos pós-modernos, nós vemos crentes carrancudos, crentes amargurados, vítimas das suas próprias atitudes e amarguras. E tem um outro ponto também, tem coisas que o Senhor quer que você se desapegue e você não solta. Coisas que estão ali para te fazer mal, que contaminam o seu coração e você não solta. Então, isso inclui pessoas. Tem certas amizades, eu tenho falado isso com a mocidade, né? Nas escolas dominical, nas resenhas que nós temos feito, que têm sido momentos muito preciosos. Então a gente tem falado sobre isso, que tem amizades que nos levam ao inferno. E você continua agarrado. Você cisma às vezes com determinadas pessoas que estão te levando para o mal, estão te levando a praticar coisas que não pertencem a Deus. E você fica ali cheirando o cangote do diabo. Que isso, Eliana? É isso mesmo, solta, né? Solta o cangote do diabo. A sua mente precisa ser disciplinada na palavra de Deus pelo Espírito Santo. E aí esse tópico se resume bem a termos uma mente disciplinada, né? Mais uma frase aí para a gente guardar. Tenha controle sobre o que anda nos seus pensamentos. E aí isso nos leva ao tópico 2.2, que é uma consciência regenerada. Falamos primeiro de uma consciência pura e agora vamos falar sobre uma consciência regenerada. Uma mente regenerada é aquela que não age mais conforme o velho homem, uma vez que sofreu restabelecimento daquilo que o pecado destruiu, através da lavagem da regeneração e o renovo do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e agir conforme a palavra nos manda, com critérios divinos, né? E isso nos leva já ao terceiro e último tópico, né? Já estamos aí com 18 minutos já acabando. Então o terceiro tópico ele fala para exercitarmos as nossas faculdades ao discernimento, treinar a nossa mente a discernir as coisas, né? Nós erramos nos julgamentos e critérios porque sempre queremos agradar primeiro a nossa carne, em detrimento da vontade de Deus. Ao nos criar a sua imagem e semelhança, Deus nos dotou de faculdades mentais, recursos intelectuais e psíquicos próprios da mente humana. E aí, com essa liberdade de agir, o que a gente faz? A gente erra em achar que a gente sabe mais do que o nosso pai. Quando nós éramos meninos, a gente fazia isso, né? Muitas vezes a gente se pega tentando corrigir nosso pai, nossa mãe, achando que a gente sabe mais do que eles, né? E aí a gente faz isso com Deus, né? A gente age de acordo com as nossas próprias faculdades mentais em detrimento da vontade de Deus. O discernimento, ele julga de forma clara e sensata as ações do cotidiano. Uma mente consciente e treinada no discernimento é capaz de discernir as vozes que lhe falam
Então você vai discernir aquelas pessoas que estão te falando, muitas vezes te levando para o mal, e aquelas que estão te levando a Cristo, né? Bem como as próprias faltas, você discerne também os seus próprios erros, claramente. Então, como nós já falamos antes, precisamos discernir espiritualmente as coisas na nossa vida. O crente sincero e consciente pratica o discernimento. Então, é você treinar a sua mente no discernimento e sempre buscará evitar o profano em detrimento do santo. E sabe muito bem que enquanto você abre mão do mal e exalta o que é bom, o Senhor está te distinguindo para si como piedoso. Então, por fim, o apóstolo Paulo discerne o seu próprio comportamento com um versículo que tem um significado único para mim. E que um dia, meus irmãos, nós possamos chegar nesse ponto de também dizer o que está em 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo 4:7, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que Deus nos abençoe neste dia e que nós possamos combater o bom combate e guardar a nossa fé.